Gravo esta reflexão do Evangelho com base em São Lucas, no capítulo 4, do 1º ao 13º versículo, exatamente neste dia 8 de março de 2025, consagrado como o Dia Internacional das Mulheres. A saudação que faço a vocês não é aqueles parabéns com flores, aqueles parabéns romanciloides, aqueles parabéns água com açúcar, mas o de que vocês lutem pela dignidade, pela igualdade, com todos os trabalhadores e trabalhadoras que querem se libertar da exploração capitalista. Portanto, lutem, mulheres, lutem. A dignidade se conquista, se afirma, se aprofunda, se educa na luta. Lutem, mulheres. Não aceitem aquela conversa mole das igrejas de que as mulheres são submissas aos seus maridos. Lutem contra as submissões. Submissão primeiro à exploração e depois ao machismo. Lutem sempre. Voltaremos para refletir sobre o Evangelho logo após a vinheta. Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão, vede como se amam. Vocês leram aí o Evangelho? Se não o fizeram, por favor, façam. E se impressionem me acompanhando neste texto que Lucas elaborou, publicando esse Evangelho aí pelos anos 85, 90, desde a sua comunidade, composta por gregos, por vários grupos, segmentos culturais diferentes, inclusive por judeus e por judias. Impressionemos-nos com o fato de que já começa assim. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias. É impressionante essa afirmação de que Jesus voltou lá do Rio Jordão, do batismo seu, do assumimento da sua missão como o Messias realizador do projeto, da proposta, da vida, do reino que ele trazia nele mesmo. E assim, cheio do Espírito Santo, não foi conduzido para um templo, para aplaudir, para louvar, para dizer aleluia, glórias a Deus, mas para o deserto, e não com encontros fervorosos ao canto de guitarras, tambores, violões, vozes afinadas, mas para encontrar com o diabo, segundo a versão grega do Evangelho, Satanás, de acordo com o que definiam os hebreus. Encontro com o diabo no deserto. Foi isso em que deu a plenitude do Espírito na vida de Jesus. Deserto, que significa exatamente a solidão, o abandono, lugar absolutamente inapropriado para a meditação, para a reflexão, para a introspecção. Lá é que Jesus se encontrou com a antipática figura bíblica e figura popular chamada diabo, para viver as tentações. Aqui é bom informar que há um consenso de que Lucas reuniu praticamente todas as tentações enfrentadas por Jesus no seu ministério neste
pequeno trecho de 13 versículos. Todas as tentações que Jesus enfrentou, do começo ao fim da sua vida e do seu ministério, até o julgamento e o assassinato na cruz. Jesus é tentado, mas é cheio do Espírito. Espírito Santo. Esse mesmo Espírito que ele dizia atuar sobre ele, nele, quando leu lá no profeta Isaías, na sinagoga em Nazaré, que o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar aos pobres, libertar os cativos, proclamar o ano aceitável, curar os cegos e assim por diante. Não é isso que Jesus faz aqui, no deserto, de acordo com o texto de Lucas. Mas o Espírito é este mesmo, que recria Jesus. Aqui Jesus, nesta tentação desértica, busca libertar-se de toda a toxicidade satânica atuante na sua sociedade, atuante na sua região, forte nas pessoas com quem ele convivia, sem distinção, seja do templo de Jerusalém, com seus fariseus, seus saduceus, seu rabinato, seja mais ali adiante, no palácio de Pilatos, ou mais no interior, no palácio de Herodes, como os pobres, desde a Galileia, abandonados, esquecidos, perseguidos, explorados e escravizados, todos encharcados toxicamente pela diabolicidade religiosa, econômica, cultural e política que Jesus tenta e busca livrar-se dela em si mesmo, sem deixar resquício algum, para realizar plenamente a sua missão na implantação do reino de Deus, reino de amor, reino de justiça, reino de organização da paz, da construção da paz, reino das bem-aventuras, reino este onde se reza e se vive: pão nosso de cada dia, dá-nos hoje para cada dia, para cada ser humano, para cada vida. Isto é, Jesus cheio do Espírito no deserto, se libertando de todas as pressões satânicas ativas, fortemente tóxicas, envenenadas, venenosas e envenenantes aí nas vidas das multidões. E ele sofre 3 tentações. Tentação aqui é uma palavra, embora bíblica, ela tem a força do enfrentamento, ela tem a força da negociação. E a negociação que Jesus vive aqui em altíssima escala é do esvaziamento nele mesmo, nos seus discípulos e discípulas mais tarde, antes e depois, no seu movimento, de tudo que significava isto que ele vivenciou no deserto de pressão satânica, diabólica, para dobrá-lo aos interesses dominantes. E a primeira tentação nesse enfrentamento que ele vivencia subjetivamente, meditativamente, reflexivamente, analiticamente, saindo-se vitorioso, são 3. Primeira tentação, a de que ele, sendo filho de Deus, ordene, mande, imponha, force a que as pedras se transformem em pães. Esta tentação vai ao encontro da coisa mais terrível que pode acontecer na vida humana,
que é a fome. Já no início desse texto, Lucas anuncia: trataremos do problema da fome. Jesus passou 40 dias, 40 simbólicos dias, sem nada comer. Jesus experimentou o extremo da fome. Em 40 dias a fome é praticamente mortal. Sem água se pode sobreviver menos, mas com fome Jesus vai ao limite das forças, da resistência, da sua energia, até mesmo ele cheio do Espírito, mas ele resiste. Resiste a usar o milagre da multiplicação dos pães em interesse próprio, em favor dele mesmo, em salvação pessoal dele. Para sair desta penúria, para sair se aproveitando do poder de transformar pedras em pães, numa situação tão cruel como esta. Mas Jesus resiste. Resiste fazer deste momento um espetáculo. Fazer um milagrismo, fazer um teatro para ele mesmo. Olha aqui como eu posso. E aviso que nem só de pão vive a pessoa humana. E era esse o caso. Ele não precisava de pão para enfrentar resistente, forte, cheio desta energia, desta dinamis, desse dinamismo que ele recebeu no batismo. O Espírito Santo, o recriador da humanidade, o recriador da resistência, o recriador da força, o repositor de energia. Aqui, Jesus enfrenta um problema econômico que tenta todas as pessoas se dispõem a servir a humanidade, que é a de lidar com o pão e com a fome como um objeto de aproveitamento dos que passam fome, para que se rendam, para que entreguem tudo o que têm em troca de um pedaço de pão, em troca de sobrevivência, em troca de vida. Jesus enfrenta essa tentação e a vence, porque não se deixa usar demoniacamente, satanicamente, para usar o pão, esse fator econômico absolutamente essencial e básico para a vida humana, como forma de se automanipular e depois para manipular as multidões. Voltaremos a esse assunto na conclusão. A segunda tentação que Jesus enfrenta aqui é a da sedução política, é da sedução pelo poder. O diabo aqui, cheio de vaidade, de arrogância, de altivez, de autossuperpotência, ele olha para o mundo e diz que tudo isso é dele, que ele está pronto a dar, entregar, a partilhar com Jesus, se este, obediente e humilde, se ajoelhar e se submeter a ele. Levando-o a um alto monte, mostrou-lhe em um instante todos os reinos do mundo e disse-lhe: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim e eu dou a quem eu quero. Tudo é questão política do poder. Primeiro, o poder sobre as nações. Poder que se expressa no manuseio econômico em favor dos interesses de quem domina o poder.
Segundo, o poder militar, muito vivo no tempo de Jesus. Afinal, as nações precisam das suas autodefesas e também para os seus avanços sobre as outras nações, para a opressão sobre os outros povos, de poder militar. Não era pouca coisa colocada à disposição de Jesus, poder militar. Ele que nunca teve nem mesmo a espadinha de Pedro para se defender, agora tinha à sua disposição poder militar. Foi oferecido a ele pelo diabo o poder sobre todas as nações, se ele se rendesse, se ele aceitasse a negociação, se aceitasse a pressão e obedecesse aquilo que o diabo dizia. Ser dele, ser entregue a ele. O poder diplomático, que é aquele que, principalmente nesse contexto histórico, levava os poderosos a diplomaticamente a negociar com as outras nações mais humildes, invasivas, mais ricas, de natureza, de alimentos, de produção que viravam impostos. Aqui, o poder diplomático a serviço da intimidação, do medo, da submissão dos povos. Isso estaria à disposição de Jesus. Voltarei a esta questão na conclusão e, finalmente, o último poder. O diabo levou Jesus a Jerusalém, ao pináculo do templo. Não basta ir até Jerusalém. Jerusalém simbólica para a tradição hebraica, para a tradição judaica, mas também a Jerusalém simbólica e extra e super regional, não situada somente em um determinado lugar, mas como representação de uma aliança profunda entre Deus e a humanidade, não somente a aliança profunda da ação, da presença, da habitação divina entre uma determinada raça, uma determinada etnia, uma determinada religiosidade, uma determinada experiência tradicional, mas entre todos os povos, no meio de toda a humanidade. Para lá, para cima do templo, que além de Jerusalém era aquilo que representava o poder do rabinato, dos rabinos, o poder dos fariseus, o poder dos latifundiários saduceus, o poder religioso manipulador do povo, ao lado do palácio do rei e ao lado do exército, do quartel-general dominante na região. Era preciso ir a Jerusalém. E de lá de cima, então, de Jerusalém, Jesus, a partir do templo, recebeu de Satã a seguinte frase: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Porque em todas as três tentações, o diabo foi bíblico. Não há como engambelar, como enfrentar, principalmente em alto escalão hierárquico aqui, o Filho de Deus, sem Bíblia. É preciso usar o símbolo mais representativo da religiosidade, que é a Bíblia. E o diabo usou a Bíblia, inclusive, para dizer que Jesus podia ser jogado tranquilo, porque seria amparado pelos anjos, pelos seus anjos, como diz o Salmo. Tudo tem Bíblia por detrás. E aqui, se jogar do templo, chegar incólume, intacto, pousando lá embaixo com toda a serenidade, como uma pluma, como uma folhinha leve de árvore, seria um espetáculo maravilhoso. E a partir do templo, do pináculo do templo, do ponto mais alto do templo, lugar mais alto de Jerusalém, com essas duas representações, templo e Jerusalém, Jesus se sairia muito bem. Se ele sucumbisse a qualquer uma dessas tentações, ele poderia, na primeira, ser, por algum tempo, um
não um mestre, mas digamos assim, um mágico multiplicador de pães. E pronto, seria aplaudido pelas multidões. Provavelmente as multidões até se reunissem ou fizessem agora até rei do Império Romano. Mas ele não seria mais Jesus. Ele não seria mais o Messias do reino de Deus. Se ele aceitasse a proposta, a malandragem satânica do jogo político de dominar as nações. Já pensou? Jesus mandando nas nações, usando os vícios econômicos, políticos, militares, culturais, tudo sangrando os povos submissos. Seria poderoso, mas não seria o nosso Jesus palestino e libertador. Se Jesus aceitasse o espetáculo político de se jogar, também um espetáculo assim religioso, digamos assim, não de alguém cheio do Espírito Santo, mas cheio de si, cheio da vaidade, da arrogância, da espetacularização política e religiosa, se jogar do templo, ele seria realmente alguém digno de uma eleição, uma estatística vitoriosa previamente, sendo as urnas eletrônicas auditáveis ou não, mas ser o presidente do mundo, o rei do mundo. Mas ele não seria Jesus. Não seria mais aquele que foi batizado nas águas, ouvindo: este é o meu filho amado, a ele escutai. Ele não seria aquele lá da sinagoga de Nazaré, na sua terra, que reconheceu: o Espírito do Senhor está sobre mim, age sobre mim, pelo que me fez Messias, me fez o Cristo para evangelizar os pobres, revigorar os pobres, para renovar os pobres, dar vista aos cegos, dar vida aos coxos, e proclamar o ano aceitável do Senhor. E hoje isso se cumpre em mim. Não seria mais este. Seria um manobrado pelos grandes jogos no xadrez nacional e internacional. Meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos agora o primeiro domingo da Quaresma e vivemos num ambiente extremamente preocupante. Não adianta jogar para cima, dizer que Deus cuide disso, confiar que Deus vai tudo fazer. Não, o momento é preocupante. A conjuntura nacional e internacional é aflitiva. E desde esse tempo, do movimento de Jesus, das comunidades de Lucas, do Evangelho de Lucas, do Jesus que transita da Galileia até Jerusalém para enfrentar o que ele enfrentou, culminando no assassinato na cruz, Jesus depois foi trocado lá para o segundo, terceiro séculos da nossa era por César, por Constantino, pelo poder econômico, pelo poder político, pela suavização com relação às perseguições que cristãos e cristãs, seguidores e seguidoras dele, pela liberdade de culto e até por cargos nos departamentos de Estado dos impérios. Depois, mais tarde, no ano 1000, criou-se a figura do capeta, que é um diabo enfeitado de carneiro, chifres de carneiro, patas de carneiro, bafo de carneiro, andando apenas bipedemente como um ser humano, mas com esta figura amedrontadora, usada pelo escravagismo, pelo feudalismo e pela igreja dominante para encher os povos de medo, de retração, de encolhimento. Mais tarde, ato contínuo, estes que diziam ser seus seguidores se transformaram em abençoadores da guerra,
abençoavam com água benta as armas da guerra, para que na guerra os servidores dos impérios fossem vitoriosos contra os massacrados, sangrados, extintos, devastados nos campos de batalha, roubados nas suas riquezas. Mais tarde, os seguidores e seguidoras de Jesus, não mais agora com esta qualidade, com esta dignidade, se transformaram em escravocratas. Transportaram irmãos e irmãs da África e de outros lugares do mundo para servirem como força de tração, como animal de tração, escravizados sem direito a dormir dignamente, sem direito a comer dignamente, sem direito a amar dignamente, foram transformados em animais de tração. Tudo com a bênção desses que eram seguidores e seguidoras de Jesus. Hoje, estes e estas seguidores, que se diz seguidoras de Jesus, louvam, se dizem cheios do Espírito, certamente dão da mesma forma como Lucas descreveu Jesus, louvam, superlotam estádios, templos, teatros, sacodem as televisões, enchem a mídia e a internet com as suas mensagens, mas com muito dinheiro recebido, seja de orçamentos secretos, seja de orçamentos esgoto, seja na aliança com o tráfico organizado, seja lá com o capitalismo mais sujo, mais destrutivo, mais injusto possível. Mas elas dizem que isso é preciso ser feito, porque senão desaparecerão. Mas a sua permanência é uma permanência suja e traidora deste Jesus que enfrentou e saiu vitorioso todas as tentações no deserto. A nossa chamada para hoje é para que nós reflitamos sobre este encontro com Jesus, que acompanhemos as tentações com Jesus, mas que não caiamos nos cantos de sereia, nas seduções das sereias, nas seduções várias que existem por aí, mas mergulhemos na subversão do reino, na capacidade que o reino nos dá, infidelidade a Jesus, acompanhando-o agora, junto aos pobres, aos injustiçados, nos misturando na condição de classe trabalhadora, para ajudarmos a levantar os explorados e as exploradas, as mulheres vítimas de todas as discriminações, como aponta esse Dia Internacional da Mulher. A sua história e a sua origem. E sigamos em frente, como discípulos de Jesus, discípulas deste tentado, mas não como discípulos e discípulas quaisquer, mas como discípulos e discípulas imbuídos desse espírito revolucionário marcado por Lucas desde o capítulo 4, desde o início do capítulo 4, desde o início e lá adiante no capítulo 4, sobre o Espírito que está sobre mim, me enviando para os pobres, para os injustiçados, ou como diz Mateus, para os oprimidos e para os cansados. Esta é a nossa reflexão. Esta é a chamada para a conversão, para a nossa espiritualidade que liberta e que nos aproxima do Espírito que planificou o ministério de Jesus de forma absolutamente até chocante em comparação a tudo mais que somos acostumados a ver por aí, nas vitrines, nas telas de televisão e aqui mesmo nas telas da internet. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Leia o Evangelho indicado e edifiquemos a nossa fé refletindo sobre o reino que Jesus nos propõe. Todos olharam e então dirão: vede como se ama.